eu tava aqui gravando, já tinha lido o versículo, e aí eu vi que eu não tava gravando, mas vamos lá. Oi, gente, eu vou ler Atos, capítulo 2, a partir do versículo 38. Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. Bom, esses versículos me trazem alguns pontos que me chamam a atenção. Primeiro, diz ali, porque Cristo prometeu esse dom. Qual o dom? O dom do Espírito Santo. Né? Aqui já fala depois, aqui fala que depois, né, de vir Jesus Cristo, a gente recebe o Espírito Santo. Tá, o que é esse Espírito Santo? Para que serve? Bom, no meu entendimento, né, do que eu já aprendi sobre a Bíblia, enfim, que eu venho aprendendo todos os dias, o Espírito Santo é a relação direta com Deus. Essa é a possibilidade que Deus deu para a gente ter relação direta com Ele. A partir da ressurreição de Jesus Cristo, a gente consegue conversar diretamente com Deus. A gente consegue ter a clareza, a gente consegue ter a confiança de que a gente está falando com Ele. Igual, esses últimos dias eu tenho entendido mais a questão da oração. De muitas vezes a gente achar que a gente tá falando sozinho, que a gente tá falando aos quatro ventos, que ninguém tá escutando. Mas aqui fala, né, quando você abandona o pecado e volta para Deus, você é batizado com o Espírito Santo. Então, quando você se redime e entrega os seus pecados e aceita Jesus como seu único e legítimo Salvador, você é batizado pelo Espírito Santo, você tem ligação direta com Ele, você tem ligação direta com Deus para entregar suas dores, não só para pedir, mas para conseguir falar o que você está sentindo, para você conseguir pedir um direcionamento. Deus é Pai. Deus é Pai, Ele não vai querer que você ande por caminhos ruins, sabe? Ele nunca vai querer o teu mal. Por muitas vezes a gente tá passando por situações ruins e acha que, ai, Deus não gosta de mim, Deus não me ama, nem sei se Deus existe e tal. Bem coisa da carne, né? Coisa de gente que... coisa carnal mesmo, que a gente acha que não tem ninguém por nós e entra ali num lugar meio depressivo. Mas é entender que, tipo, Deus sempre, cara, sempre, sabe o que é sempre? Sempre vai querer o nosso bem. Mesmo que, tipo assim, por exemplo, também eu li esses dias, não vou lembrar agora o versículo, que Deus, ele fica triste quando a gente tá triste. Você acha que ele lá de cima, vendo a gente chorar, passando por coisas ruins, ele vai ficar feliz? Não, ele é nosso pai, ele quer o nosso melhor. Só que muitas vezes a gente tá passando por coisas que são consequências, não digo castigo, porque Deus não castiga, mas eu digo consequências de atitudes que a gente teve no passado. E é claro que ele não queria te ver nesse lugar, mas de certa forma você que escolheu, né? Aqui ele fala, quando você decidir largar os seus pecados, então provavelmente teve um tempo que você pecou muito, você não queria seguir a direção de Deus, e aí meu filho, depois é só esperar as consequências. Mas é você ter consciência de que Deus, ele sempre quer o melhor pra gente, né? Você só precisa aceitar ele como o único da sua vida e entender que você tem ligação direta com ele, fala com ele. Tipo assim, entrega o seu coração. Eu não conheço uma pessoa que abriu o seu coração para Deus, que tava passando por momentos de dificuldade e falou, sabe, abriu o seu coração, falou tudo que tava sentindo, se matou de chorar e Deus não escutou. Eu nunca vi, porque ele só quer que a gente tenha um coração
um coração aberto, um coração entregue a ele 100%, sabe? Ele não quer uma parte sua, ele não quer que você entregue, só que você entregue o seu relacionamento. Ele quer que você entregue o seu relacionamento, a sua família, o seu financeiro, o seu físico. Ele quer que você entregue tudo pra ele. Não tô dizendo que é fácil, e E qualquer cristão que você for conversar vai falar que não é fácil, porque realmente não é. Mas é o melhor caminho, porque ele tem o melhor pra gente. Até nos momentos ruins, né? Que a gente acha que é ruim, tenha certeza que tem um propósito em tudo isso. Ele quer te fazer uma pessoa melhor, ele quer que você vá para um próximo nível, que nesse próximo nível você tenha experiências e coisas melhores, seja profissionalmente, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja financeiramente. Então é a gente entender que realmente Deus quer o melhor pra gente. A gente só precisa entender que ele tá diretamente, a partir do momento que você se entrega pra ele, que você entrega a sua vida pra ele, ele tá diretamente acessível. É como se ele estivesse aqui, ó, do meu lado, e eu pudesse falar com ele e explicar o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo. Ele sabe, na verdade, ele já sabe tudo, mas ele também quer um relacionamento com você. Ele quer que você converse com ele quer que você fale com ele, como se fosse um amigo, como se fosse um psicólogo, porque ele é o melhor psicólogo da vida. Então, que você tenha esse entendimento de que ele está 100% acessível com você. Ele não está acessível só quando você lê a Bíblia, ele não está acessível só quando você de noite, de manhã, separa um tempo para fazer um devocional. Ele está acessível 100% do tempo. Ele é onipresente. Então, a qualquer momento que você estiver no seu dia, sei lá, lavando uma louça, quebrou um prato, você ficou estressada. Meu, Deus tá ali. É só você falar com ele, falar: Deus, pelo amor de Deus, eu não... me segura. Me segura pra eu não falar um palavrão, sei lá, qualquer coisa do tipo. Outra coisa também que me chamou a atenção também foi ali: salvem-se desta geração perversa. E isso é um ponto muito importante, um ponto muito delicado, porque quando você entrega a sua vida, quando você não quer mais, tipo, você quer essa ligação direta com Deus, você consegue perceber que o mundo é totalmente diferente. Que as pessoas lá fora não vão entender o que você tá seguindo. Que realmente quem vai entender o que você tá passando é as pessoas que estão ali junto com você na igreja. Não que a igreja seja um lugar só de pessoas perfeitas, que 100% dos crentes vão seguir a palavra de Deus. Infelizmente, não é isso que acontece. Mas as pessoas ali, a maioria delas vão estar querendo buscar a mesma coisa que você, vão estar querendo buscar a santidade, vão estar querendo cada dia mais se sentir mais próximas de Deus, mesmo com todos os mesmo com todos os pecados, porque a gente tem os nossos pecados, a outra pessoa tem os pecados dela. Pode ser diferente do seu, mas o seu não é menor que o dela. Sinto lhe dizer que o seu não é menor que o dela só é diferente que o seu. E todos os dias, provavelmente, ela tá lidando com aquilo e ela tá tentando melhorar aquilo todos os dias, igual você tá tentando melhorar os seus pecados. Melhorar não fazer, não cometer os mesmos erros, melhorar como pessoa, melhorar como servo do Senhor. Então, assim, que a gente consiga entender também que a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, tudo, ou boa parte, ou muitas, a maioria das coisas que você vive, você vai ver que são contrárias àquilo que Deus diz. E quando você decide andar na direção de Deus, realmente você vai ser a geração contrária, né? Porque Deus fala, ele salva-se dessa geração perversa. Porque infelizmente é o mundo que a gente vive hoje, né? Tem um pastor lá de Curitiba que ele falava, o jogo é lá fora, porque realmente o jogo é lá fora. Dentro da igreja, como eu falei, as pessoas estão buscando a mesma coisa que você, as pessoas estão buscando melhorar constantemente, todos os dias, mas elas estão buscando. As pessoas de fora, nesse mundo perverso, não estão nem aí. Infelizmente não estão nem aí. Você está constantemente tentando melhorar quem você está constantemente tentando buscar mais Deus, você está constantemente tentando não falar ríspido com outra pessoa, não tentando magoar outra pessoa, tentando servir outras pessoas. E infelizmente o mundo lá fora não tá nem aí para isso. O mundo lá fora só quer saber consigo mesma e muitas vezes nem consigo mesmo
porque não conseguem identificar as feridas que tem, que só Deus pode curar, só Jesus Cristo pode curar. As pessoas ainda não conseguiram enxergar, e a gente tá nesse, né, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida e começa a caminhar com Deus, a gente já tem autoridade para poder trazer essas pessoas desse mundo perverso, porque se a gente for reconstruído, se a gente está nessa constante evolução, tentando melhorar como pessoa, a gente precisa querer que as outras pessoas também conheçam esse mundo, porque senão não faz sentido, não faz sentido Deus só buscar você. Ele buscou você para você trazer outras pessoas. E porque as pessoas que estão lá fora, elas precisam disso que a gente sente, elas precisam desse amor que a gente sente por Deus e do amor que Deus sente pela gente, para que a gente possa constantemente tentar melhorar como pessoa e servir outras pessoas, sabe? Enfim, nossa, esse vídeo foi mais longo do que eu imaginei, mas vou parar por aqui. Mas é isso, gente. Que vocês entendam que a geração lá de fora, ela é perversa, mas a partir do momento que você decide entregar a sua vida para Jesus, você tem esse dom de ter Deus assim, ó, cara a cara com você. O Espírito Santo, ele tá presente constantemente, diariamente na sua vida. Então, tenha essa liberdade de falar com Deus como se ele fosse o seu melhor amigo, porque realmente ele é.